O meu convidado de hoje é o Wilton Amaral, professor universitário, engenheiro civil de formação, empresário e perito. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Há 50 anos escrevemos junto com você, todos os dias uma linda história. Aprendemos com vocês a cultivar valores super importantes em nossas ações. Fraternidade, atenção, respeito, responsabilidade, superação, coletividade, esperança. E muitos outros que não cabem em todos estes anos, mas cabem em uma só palavra: família. Escreva junto com a gente a história da AFR. Venha fazer parte da nossa linda família. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o Wilton. Professor Wilton, prazer em recebê-lo no nosso programa. Prazer é meu, muito bom estar aqui. Muito satisfeito, eu te agradeço pela oportunidade de ter me convidado para estar aqui, muito obrigado. É uma honra para a gente, Wilton. Wilton, você, como de sempre, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados se eles nasceram no Rio de Janeiro. Você nasceu no Rio de Janeiro? Sim, eu nasci em Caraí, fui criado praticamente em São Gonçalo e hoje moro com minha família, toda a minha família, toda em Caraí. Em Caraí. Então, quer dizer, Niterói é uma cidade que tem uma relação muito íntima contigo. Muito. Tá certo, Wilton. Wilton, e você fez a sua formação de nível superior em engenharia civil? Perfeito. E especializou-se em que área? Eu sou engenheiro civil, hoje professor universitário, né? De qual curso? Professor universitário do curso de arquitetura. Arquitetura? Isso. Seleciona qual matéria? Eu leciono todas as matérias de instalações. Ah, sim. Instalações elétricas, instalações hidráulicas, tudo que for instalação de gás, ar-condicionado. Entendi. Entendeu? E segurança do trabalho também, na construção civil. Você também tem curso de especialização na segurança do trabalho? Sim, na FUNCEFET, sou formado em engenheiro de segurança do trabalho, na FUNCEFET, e também leciono nessa parte de segurança do trabalho. Para os nossos telespectadores, o que vem a ser o curso específico de segurança do trabalho? O que norteia um curso de segurança do trabalho? Porque a segurança do trabalho é uma coisa que anteriormente as pessoas não davam Não valorizava. Não valorizava, né? Porque se acidentou, encosta o funcionário, né? Depois que o governo começou a cobrar quem fosse encostado, o gasto que tinha com aquele funcionário ia ser revertido em dívida para a empresa começou a investir em segurança do trabalho. Ah, então existe essa legislação, Wilton? Existe essa legislação. Professor? Então, se o empregador for reincidente e vários empregados começarem a ficar encostados no benefício da Seguridade, o Poder Público Federal, então, ingressa com uma ação de cobrança do custo desse funcionário. Quando a empresa ela for pagar o INSS dela, sim, ela vai ter lá aquele valor pelo aquele funcionário, quanto que gastou aquele funcionário, e a empresa hoje paga. Então a empresa, para evitar de pagar hoje, sim, ela começou a investir em segurança do trabalho. Entendi. Porque antes não se investia em segurança do trabalho. Olha, entendeu? Então o investimento é exatamente em função disso. E existe uma norma chamada a NR18, sim, que regulamenta toda a norma de segurança do trabalho na construção civil. Tá. Então as firmas que estão preocupadas em querer se especializar, ter ISO 9000, ISO 14000, enfim, ela tem que se preocupar com segurança do trabalho. É um item importantíssimo que as pessoas gastam, investem, mas tem o retorno, porque a segurança e meio ambiente também. Entendi. E a gente se fala hoje tanto em meio ambiente, sim, em segurança e meio ambiente. E vocês, nesse curso da segurança do trabalho,
essa ação da segurança do trabalho na empresa, ele é um processo de prevenção e também um processo que leva a uma produtividade maior, né? Com certeza. Quando você não só previne, como você também você vê a parte do lucro da empresa. Quando a empresa não tem acidente, se ela tem um acidente, ela tem um acidente com perda de tempo. Sim. Ela vai perder tempo e fica as pessoas ali que estão envolvidas naquele trabalho ali, elas ficam traumatizadas, criam um problema sério e além do custo que é. Com certeza. Entendeu? Então, hoje, investir em segurança do trabalho é muito necessário. E isso não é só para grandes empresas, não. Não, todas as empresas hoje, acima de 20 funcionários, ela tem que ter ela tem que ter a sua segurança de trabalho. Ela tem que ter o PCMSO, o que vem a ser isso? Explica para a gente, porque as empresas pagam isso e não sabem o que vem a ser esse PCMSO. As empresas ela tem que ser orientadas e ter, por cada função, cada determinação da empresa, ela tem que ter o ASO, os funcionários têm que passar por exame médico, os funcionários, dependendo da função que ele exerce, ele tem que ter determinados tipos de atenção, materiais para eles específicos para eles, né? Uso pessoal e uso coletivo. Entendi. Entendeu? Então a empresa ela tem que estar toda normatizada, entendeu? Então é um programa de segurança do trabalho na construção civil e para o meio ambiente também. Entendi. Zelando o meio ambiente também. Então é importante os empresários que nos assistem estar atentos que não é só para grandes empresas. Não. Isso para 20 empregados. A maioria das empresas hoje tem de 10 a 20 empregados. 20 empregados existe uma obrigatoriedade. Na construção civil, você pode ter até 20 empregados, um técnico de segurança do trabalho. Acima disso, você tem que ter já um engenheiro de segurança do trabalho. Ah, certo. Entendeu? Então, conforme for subindo o número de funcionários, você vai subindo o seu grau de responsabilidade. Mas não necessariamente uma pessoa nos quadros da empresa. Pode ser um prestador de serviço, que é o teu caso. Um prestador de serviço. Tem uma empresa que presta esse serviço. Exatamente. Você presta serviço e você faz auditoria, você faz todo esse tipo de auditoria em empresas. Entendi. E, de fato, o que eu observo que antigamente aconteciam muitos acidentes na construção civil, né? Não havia uma preparação, não havia um cuidado com a questão do empregado da construção civil. Morria-se muito empregados nas obras. Hoje em dia, a gente vê todo mundo de EPI, né? O pessoal bem com uniformes, as pessoas muito preocupadas com essa questão de não pega no trabalho se não tiver devidamente uniformizado, bem de saúde. Isso foi um avanço, né, Wilton? Foi que hoje foi dado também um crédito ao próprio funcionário. Hoje, se ele não tiver adequado às normas, ele mesmo é um agente fiscalizador. Sim. Ele mesmo pode parar a obra que ele está se houver uma reclamação no Ministério do Trabalho. O funcionário? Então, o próprio funcionário, se ele não tiver adequado, porque ele está levando ali a segurança. Porque o funcionário, ele quer chegar em casa. Ele tem uma família esperando ele em casa. É verdade. Entendeu? Então, ele quer chegar em casa. Então, todas essas coisas são normatizadas e elas são observadas e são muito importantes dentro da construção civil. Entendi. Mas você deu muita ênfase à construção civil. Outros setores, construção naval também é muito importante. Porque eu falei, como eu sou formado dentro da construção civil, sou engenheiro civil, e a NR18 é uma norma que rege unicamente a construção civil. Entendi. Entendeu? Então, o seu raio de ação basicamente é na construção civil. Tá certo, Wilton. Mas o nosso assunto hoje aqui, que nos trouxe também a convidá-lo, é uma questão bem significativa na sociedade, né? Por conta daquele acidente que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele prédio que aconteceu no centro do Rio. Na 13 de maio. Na 13 de maio, que houve aquele desabamento. Agora, recentemente, em São Paulo também. São Paulo, a academia pegou fogo, o prédio veio abaixo. E nós queremos conversar contigo, Wilton, nós, os telespectadores, um pouquinho sobre esses riscos que nós vivemos, né? Niterói é uma cidade que tem prédios com idades de edificação já bem acentuados. Prédios que semana passada mesmo, fazendo uma ação nossa aí, no exercício do nosso cargo na prefeitura, nós vistoriamos um prédio
Eu fiquei extremamente horrorizado com a condição que se apresenta o prédio. Então, o que faz um prédio, na tua concepção? Um prédio que já está ali há bastante tempo, foi bem construído, foi bem projetado para aquele terreno, quando foi feita a edificação, o que faz um prédio cair? Você está dando exemplo daquele prédio da 13 de Maio. Sim, do Rio de Janeiro, ali no centro. Veja só, a construção civil, ela é uma coisa muito exata, não é? E quando o prédio ele não tem a manutenção devida, ele tem ali, você vê que o prédio tem o solo, tem a parte de sobrecarga, é a parte de... As pessoas vão colocar uma coluna, o engenheiro quando calcula e coloca uma coluna ali, uma parede estrutural, aquilo não foi colocado por acaso. Correto. Tem uma função aquilo lá. Então você também não pode tirar de qualquer jeito, você tem que haver um estudo de viabilidade para saber, uma viabilidade técnica, para saber se pode tirar aquela viga ou ser substituída. Entendi. Né? E hoje em dia não tem isso. Né? As pessoas vão fazendo pelo prazer, pelo dinheiro, pela necessidade que pelo tem conforto, ali, pelo conforto, comodidade, né? Beleza, e acha que fica melhor, fica mais fácil, e faz, se não pesa a consequência. Não pesa a consequência. Então, o que acontece? Um prédio daquele, exatamente uma sobrecarga elevada, né? Ou uma viga que foi tirada, uma parede estrutural que foi retirada, ou uma fadiga do solo, ou uma falta de manutenção. Então, há uma necessidade hoje disso tudo ser regulamentado. Não pode ficar como está hoje, né? Cada um faz do jeito que achando que o prédio é seu, cada um faz do jeito que quer. Você vê que aquele prédio caiu, e não só ele caiu, mas como ele levou o outro que está do lado e o que estava na frente. Um prédio de 10 andares, outro de 4 andares, caíram juntos. Caíram juntos, né? E quantas pessoas perderam ali? E a gente vê, por exemplo, a responsabilidade do síndico também. Esse é um aspecto importantíssimo para quem nos assiste, porque naquele caso da 13 de maio, o síndico foi arrolado como os responsáveis pela ausência até de ação dele, né? O síndico ia responder um processo, né? Um processo criminal. Ele não só respondeu ao processo criminal porque ele depois veio a falecer, mas ele hoje estaria com um processo criminal contra ele. Então a responsabilidade do síndico também é crucial na construção de um prédio, numa reforma de um prédio ou numa manutenção de um prédio. Entendeu? Então a gente tem que ver e zelar muito por isso, que isso é coisa muito séria. Muito séria. Wilton, professor Wilton, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu gostaria de falar sobre os aspectos importantes que um síndico tem que adotar ou observar quando é feita uma obra de reforma, que seja reforma num prédio ou num apartamento do prédio que ele administra. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Há 50 anos escrevemos junto com você, todos os dias uma linda história. Aprendemos com vocês a cultivar valores super importantes em nossas ações. Fraternidade, atenção, respeito, responsabilidade, superação, coletividade, esperança. E muitos outros que não cabem em todos estes anos, mas cabem em uma só palavra: família. Escreva junto com a gente a história da AFR. Venha fazer parte da nossa linda família.
Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o professor Wilton. Professor, falávamos no último bloco sobre a responsabilidade do síndico. O síndico é aquele cidadão, aquela cidadã que é eleito numa assembleia, né, pelos outros condôminos. Alguns, a grande maioria, recebe um valor pelo trabalho que ele exerce, mas sobre as responsabilidades do síndico está também essa questão da manutenção do prédio, as obras que são feitas. Se acontecer alguma coisa com o prédio, o síndico é o primeiro a ser responsabilizado? Com certeza. O síndico não necessariamente ele precisa ser técnico. Ele pode ser uma pessoa ou uma pessoa burocrata sem problema nenhum, desde que ele seja orientado, né, por uma pessoa técnica no assunto. Né? Ele não precisa entender de eletricidade, ele não precisa entender de mecânica, ele não precisa entender de construção civil, de resistência, mas ele tem que ser orientado por uma pessoa técnica que conheça. Sim. Entendeu? Então, ele tem necessidade de estar sendo ali orientado por uma pessoa técnica dentro da área, né, para ele poder exercer a função dele. Ele vai fazer um trabalho. Eu estive fazendo um trabalho há tempos atrás lá no Rio, numa das obras, e eu vi lá fiação ainda com pano. Que isso? Fiação de pano nos nossos dias de hoje. Vejam só. Então a gente vê, por exemplo, o que aconteceu lá com essa Boate Kiss. Sim. Ninguém morreu por queimadura, por problema de queimadura, mas morreu por inalaram um gás tóxico. Entendeu? Então existe hoje material que, se pegar fogo, não emite esse gás tóxico. Entendi. Para ninguém falar. Mas o síndico não sabe disso, o Verdade. técnico tem que saber disso. Correto. Então, para dar essa informação, para colocar isso, né, então tem que ser feito de acordo com a norma técnica. Existem fios, né, cabos, existem isolamentos que são exatamente que pegam, queimam. Minoriza isso, né? Exatamente. E a fumaça não é fumaça tóxica. Entendi. Entendeu? Então é uma questão técnica. E o síndico não necessariamente sabe disso, mas ele tem que estar sendo orientado por uma pessoa que saiba disso. No caso, a prefeitura, não só aqui em Niterói, mas em todas as prefeituras, talvez uma ou outra exceção, não tem um corpo técnico em quantidade para fazer essas vistorias nos prédios já existentes e nos que vão ser dado o habite da obra. Faz de acordo com o que pode ser feito, até porque não tem contingente para atender a todos. Aonde entra o papel do perito, no teu caso, o perito avaliador? Como é que é o seu trabalho? O que você propõe com a tua empresa? Você faz esse laudo no prédio, você chega no prédio, precisa ter algum problema aparente para você ser contratado, ou o síndico querendo um laudo para saber como é que está o prédio dele naquele momento, chama, no caso, a tua empresa e você vai lá e presta o serviço? Fabiano, hoje existe uma lei chamada a Lei 2963/12, que exige que todo prédio acima de 5 anos e passando de 4 andares, ele tem que ter um laudo, não é, uma vistoria técnica emitido por um engenheiro ou um arquiteto, não é, credenciado no CREA, tudo de certinho. E esse laudo, essa vistoria técnica, vai ser feita uma vistoria total no prédio, total, tanto a parte estrutural, como a parte de instalações, quanto toda a parte do prédio, ela vai ser verificada toda, né? E vai ser feito um relatório fotográfico do prédio, mostrando os problemas, as dificuldades, tudo que tem que ser corrigido, né? Então, esse engenheiro, esse profissional ou esse arquiteto vai ficar responsável por esse prédio, para fazer esse laudo, para elaborar esse laudo e mostrar para o síndico onde ele precisa agir e o que ele precisa agir e como ele tem que agir. Então, essa está sendo uma lei aqui no município de Niterói já existe essa lei? Essa lei é de Niterói. Essa lei é de Niterói, 2963/12. A partir de janeiro agora, todos os prédios eles vão ser cobrados, tem que ter esse laudo emitido por um engenheiro ou por um arquiteto devidamente registrado no seu órgão. Então, ele tem que ter esse laudo, porque é passivo de multa. Importante isso aí para quem nos assiste.
o síndico ele está se resguardando, né, da sua responsabilidade ele tendo aquele laudo. Correto. O técnico vai lá e vai informar o que tem que ser feito, né, e ele vai providenciar o que tem que ser feito. Ele vai exatamente ali no âmago do problema para poder resolver, para não ter exatamente problemas como a gente tinha visto aqui. Até porque no prédio fica muito comum ter assembleia para problemas de mudar o mobiliário, fazer uma reforma no elevador, problemas administrativos, tem que demitir um funcionário. Mas ninguém se preocupa para saber como é que está a fundação, como é que estão as ferragens do prédio, se está havendo algum desgaste no solo. De fato, isso que não é visto, não é nem lembrado na hora da Assembleia. Uma vez que essa lei, a partir de janeiro, passa a ser cobrada dos prédios, eu imagino que não falta trabalho para você e para o tipo da sua empresa, né? Como é que as pessoas fazem contato contigo se quiser contratar aí os serviços da sua empresa, Ailton? Eu tenho um telefone, tenho um e-mailzinho, um site que a gente vai deixar no final do programa com você, para você poder contactar. E a gente vai no prédio, entra em contato com o síndico, a gente faz essa avaliação, essa vistoria predial toda, certo, entendeu? Faz tudo com fotografia. Tudo com fotografia e ainda tem uma ART, chama-se Anotação de Responsabilidade Técnica, emitido pelo CREA, entendeu? Ali, com esses 3 documentos na mão, o síndico está resguardado de qualquer problema, ele tem que tomar agora as providências em cima daquilo que foi dado pelo técnico avaliador. Então, aí o laudo é feito para o prédio, ele passa a ter, então, noção exatamente de onde ele tem que atuar, mas a omissão da parte dele está descartada, porque ele agiu preventivamente. Exatamente. E a partir dali, ele tem que tomar as providências corretivas e depois ter um novo laudo dando um ok no que foi feito. E isso aí, se a prefeitura indo no prédio, né, nesse prédio em questão, ele vai apresentar lá, o síndico vai apresentar que já foi vistoriado pelo um técnico, né, pelo engenheiro, por um arquiteto, aí isenta toda a responsabilidade, não está passivo mais de multa e de problema algum. Isso você está falando de prédio, mas empresas, clubes, casas de festa, da mesma forma, Wilton? Todas essas da mesma forma. Hoje a prefeitura está se preocupando muito com o prédio, mas nós temos hoje várias empresas, galpões, né, lugares que são lugares públicos. Igrejas. Né? Nós temos problemas sérios hoje, seríssimos com igrejas, né? A gente tem mais de 70% das igrejas hoje não são legalizadas. É verdade. Não são legalizadas, são igrejas, pessoas que às vezes não sabem nem o que tem que fazer, como fazer, e às vezes estão agindo errado sem conhecimento, sem saber que estão fazendo errado, e aí, nesse caso, ignorância. Não vai ser o síndico, mas vai ser o pastor, o dirigente daquela igreja que vai responder, o padre, enfim. Então tem que ter maior cuidado nessa questão. A aglomeração de gente requer todo um cuidado especial, né, Wilton? Você vai fazer hoje uma festa, ou qualquer coisa, você tem que ter uma liberação do corpo de bombeiro, você tem que ter uma liberação de prefeitura, e você tem que ter a pessoa técnica para fazer essas coisas. Para ligar som, você não pode colocar de qualquer forma, tem que ter lá uma RT, tem que ter... E as pessoas muitas das vezes não se preocupam com isso. E às vezes acontecem essas calamidades, aí vem os acidentes. E é isso que a gente está querendo evitar aqui na nossa cidade. E é muito fácil de organizar, de se conscientizar. A nossa cidade é uma cidade relativamente pequena, uma cidade organizada, bonita, que as pessoas que estão querendo, estão aí na direção, elas estão com um afã de resolver, de realizar mesmo. A gente vê isso na direção, né, nas prefeituras, a gente vê que realmente... você vê que a prefeitura ela não chegou multando ninguém, ela chegou informando. Isso é um aspecto muito importante. Ela chegou informando, quer dizer, todo síndico que informado, ele sabe o que tem que fazer, não é? Ele sabe quais as providências que tem que tomar, porque a prefeitura já informou isso, passou na maioria dos prédios informando, e saiu isso em jornais, né? Vários jornais de circulação aqui em Niterói. Então, o síndico já sabe o que tem que fazer. O negócio agora é fazer, né? Tem que fazer. Tá bom, Wilton. Wilton, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui ao programa. Eu que agradeço. Nós sabemos aí que
o brasileiro tem por iniciativa deixar tudo para a última hora. Né? É uma atitude muito ruim que nós herdamos. E, infelizmente, quando você tem a responsabilidade por terceiros, você não pode deixar para a última hora, porque a última hora pode ser a hora da tragédia, né? E o administrador, o síndico, enfim, nós respondemos com nossos próprios bens. Quem está à frente de uma entidade, como é o caso da CDL, quem está à frente de clubes, então, nenhuma uma administração mal feita, nenhuma omissão sobre uma responsabilidade. Infelizmente, a gente tem o ônus e tem o bônus de estar à frente de uma entidade. E a gente tem que ficar muito ligado com isso, porque a justiça no Brasil ela pode até demorar, mas ela uma hora chega, né? Eu sempre costumo dizer que a melhor manutenção e a manutenção mais barata é a manutenção preventiva. É a manutenção preventiva. Quando você prevê alguma coisa, você vai na frente, você consegue evitar um problema e você consegue colocar todo o material, o Fabiano, ele tem uma vida útil. Como nós temos uma vida útil, você tem uma vida útil, eu tenho, o material também tem uma vida útil. Então, todo o material tem uma vida útil. E se a gente conseguir dar um upgrade nesse material, a gente consegue aumentar a vida útil daquele prédio, daquela, né, daquela edificação, e você consegue evitar um problema maior. Com certeza. Professor, agradeço muito a sua vinda aqui. Espero recebê-lo outras vezes aqui no programa. Muito obrigado. Vai ser um prazer muito grande. Tá certo, professor. Muito obrigado. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você. Até lá.